Política de AZ, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para fazer, rapaz, um resumo da política nesta semana. Teve a vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos, meu amigo. Teve também aí movimentação do União Brasil e outros partidos. Novas federações. Posso ser que surge aí. Quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, sabadão é hora de fazermos um resumo da política. E o assunto mais comentado da semana é, sem dúvida nenhuma, a eleição dos Estados Unidos da América. Por lá, o candidato do Partido Republicano, Donald Trump, venceu a eleição e venceu muito bem. Primeiro porque ele teve 5 milhões de votos a mais que a Kamala Harris, a candidata do Partido Democrata. E por que isso é importante? Porque na primeira vez que o Donald Trump ganhou, quando ele ganhou da Hillary Clinton, ele não ganhou nos votos populares, ele ganhou no colégio eleitoral, mas no voto do povão mesmo, ele não tinha vencido, mas dessa vez venceu. Outra vitória, Senado. O Senado americano virou pró-republicano, estava mais pró-democratas e agora o Trump vai ter maioria na casa. Também teve uma terceira vitória na Câmara dos Deputados. Com isso, o Trump vai poder ter uma governabilidade imensa. Isso ajuda ele a diminuir a negociação com o Partido Democratas e principalmente levar suas promessas de campanha à frente, porque os seus partidários, seus correligionários estarão ali no poder. Então, o Trump fez o que a gente chamaria de talvez de barba, cabelo e bigode, se a gente quiser usar uma expressão bem brasileira. Agora, quais são essas promessas? Bem, há um conjunto de promessas importantes. O Trump falou muito durante a campanha de imigração, e é um assunto que abre uma ferida muito grande junto ao eleitorado americano. Trump mexeu com essa emoção e se deu muito bem. Além disso, falou de inflação. Olha, desde a pandemia, os americanos enfrentam a alta da inflação que vem sendo sensível ao bolso e ao estilo de vida de cada um deles lá. E por isso, essas falas de economia, concentradas no custo de vida, ajudaram muito o Donald Trump a vencer, né? A chegar no coração e mente das pessoas. Agora, outra promessa dele é sobre construir um muro mesmo. Ele quer aumentar a fila da deportação mesmo, quer deportar pessoas e até, inclusive, retomar a construção do muro, porque ele começou a fazer o muro que divide os Estados Unidos do México, mas não terminou. E no primeiro dia de governo do Biden, ele mandou suspender essa construção, parou a construção. Mas agora ela deve ser retomada como um símbolo de que, segundo o Trump, a América, o imigrante até pode ir para a América, como eles chamam, mas precisa ir de forma legal. Então, haverá uma possibilidade aí, muito provavelmente, de um aumento em massa da deportação dos imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. Outra questão que também chama a atenção é a relação de Trump com o resto do mundo. A gente fala aqui, por exemplo, da questão das guerras. O Trump deve apoiar Israel muito mais que o Biden, embora o Biden também apoie, os americanos em geral apoiem Israel, mas o governo republicano deve fazer isso muito mais tranquilamente. Outra coisa é a crise com o Irã também, que é um inimigo de Israel. Então, e o inimigo americano, acho que o Trump vai muito pressionar mais ainda o governo iraniano e tentar desestabilizá-lo de algum modo. Outra questão importante e ainda tão crucial quanto a questão do Oriente Médio é a guerra da Rússia e Ucrânia. O Trump já vinha dando sinais de que se ele se elegesse, ele diminuiria o recurso, o dinheiro mesmo, que vai para a Ucrânia, e ele quer exigir mais dinheiro dos europeus na OTAN, para que a OTAN coloque recursos, a OTAN receba recursos, aliás, dos outros países lá, os países europeus em geral. Mas ele quer diminuir os recursos do Tesouro Americano para essa guerra. Só que, se isso ocorrer, é basicamente uma sentença de vitória para a Rússia. E em detalhe,
o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ligou para o Trump e disse que espera até um bom diálogo com o governo Trump. E é interessante porque Putin e Trump se dão muito bem, embora eles sejam representantes dos países que por séculos aí, né, pelo menos há 200 anos, são países praticamente inimigos, adversários, até porque a Rússia ela detém o legado da antiga União Soviética. De qualquer modo, uma redução dos recursos que o Trump faça para a Ucrânia sela praticamente a vitória de Putin nessa guerra. Mas é claro, a conferir porque tem também muito interesse europeu e também muito interesse interno americano de que a Ucrânia não se renda. Porém, vamos aguardar. Para o Brasil, a gente tem algumas questões. O Trump promete uma política protecionista. Isso significa dizer que vai ser ruim para o nosso agro, que a gente exporta muitos produtos agropecuários e ele provavelmente vai taxar mais. Além disso, alguns produtos industrializados também. O Trump tem uma plataforma que ele chama de MAGA. Em inglês seria Make America Great Again. Basicamente, fazer a América grande de novo. E por isso ele quer focar no emprego industrial, até porque a plataforma dele falou justamente em inflação, em economia, e por isso é o protecionismo. E isso vai afetar, sem dúvida nenhuma, o mercado brasileiro. E também nos afeta indiretamente, porque há uma guerra comercial que provavelmente vai ser retomada entre o governo Trump e o governo chinês. E isso, como o Brasil exporta muito para a China comprando menos por estar, por exemplo, mais afetada por isso, vai impactar a gente também. Então, de qualquer modo, para o Brasil é preciso ver como é que vão ser as políticas de Trump e se ele vai colocar elas em prática. Um detalhe é que, independente ou diferentemente de outros políticos, o Trump costuma pagar bem suas promessas. Falando nisso, em questão de promessas, quem está muito animado com a vitória do Trump na verdade, é o Bolsonaro e seu entorno, o bolsonarismo como um todo. Ficou muito animado, inclusive o ex-presidente, vai pedir ao STF e o TSE, ele vai pedir para ir para os Estados Unidos para a posse do Trump. A posse vai ser em 20 de janeiro e o Bolsonaro vai lutar na justiça brasileira para retomar o passaporte e poder ir. Vamos ver como é que vai se dar isso, né? E além do mais, os bolsonaristas esperam uma pressão de Trump sobre o STF para que Bolsonaro reverta a inelegibilidade. Sobre isso, a gente ainda vai aguardar para ver os desdobramentos. Mas, por hora, Trump recupera, né, a direita mundial com uma vitória importante e isso pode se replicar em vários outros países do mundo. Por exemplo, na Alemanha, que já está tendo uma crise aí do governo alemão hoje, e uma crise muito grande, até porque na Alemanha a coalizão é entre esquerda e os liberais, e a situação lá está tensa. Vamos aguardar os desdobramentos. Por hora, a gente fica por aqui e voltamos segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais toca na cidade. 998788099